Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Vamos lá! E, pois bem, hoje nós vamos fazer uma questão do ano de 2021, caderno amarelo, a questão número 111. É uma questão teórica de termologia, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos lá! E cá estamos nós para a questão número 111. A questão diz o seguinte: na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de Mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então nós temos aqui 3 sisteminhas, né? A gente tem o Sol, a gente tem as ilhas de calor, formado pelas cidades, pela cidade de São Paulo, no caso, né? E temos a brisa marítima. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Ok. Esses mecanismos são, respectivamente, então ele está pedindo aqui, a partir do que nós conhecemos sobre transferência de calor, ou seja, processos de transferência de calor, quais são os processos utilizados aqui entre o Sol e as ilhas de calor, e a ilha de calor e a brisa marítima. Primeiro de tudo, vamos tentar entender como é que funciona esse processo aqui. Basicamente é o seguinte: já está até desenhado aqui, eles tentaram explicar, mas vamos tentar entender um pouco mais a fundo como funciona esse processo de chuva na cidade de São Paulo. Se você mora em São Paulo, eu acho que vai ficar bem claro agora por que chove tanto na sua cidade. O que acontece? O Sol, ele vai iluminar o Brasil como um todo, né? A sua cidade como um todo. Só que cada substância, cada material possui uma capacidade térmica. Ele tem uma capacidade de absorver energia térmica. Essa capacidade acaba sendo refletido também no fato dela poder não só absorver, mas também reter essa energia térmica. Quando eu falo energia térmica, eu estou falando de calor, tá? Então, quando o Sol ilumina a cidade, devido às construções, né, o concreto, o asfalto e tudo mais, essas substâncias, esses objetos, eles possuem a capacidade muito alta de retenção de calor. Isso faz com que eles fiquem quentes, né, a cidade fique quente como um todo, mas mais do que isso, faz com que o ar que entra em contato com eles fique quente também. O ar quente, então, ele vai esquentando aqui nessa região. E aí nós temos a seguinte situação: uma vez que o ar esquenta, por conta da densidade, ou seja, a relação entre massa e volume, que está relacionado também com a temperatura, o ar quente ele vai acabar ficando menos denso do que o ar frio. Isso faz com que o calor, né, o ar quente, ele suba. Só que o que acontece aqui? Naturalmente, sobra uma brisa marítima em direção a São Paulo, porque ela vai em direção à região de Mananciais, né? Os mananciais que ficam além de São Paulo, né? E aí o que acontece? Quando essa brisa marítima ela vem da região justamente do mar em direção a São Paulo, ela é uma brisa, é um vento que é gelado, um vento frio.
Acontece que quando esse vento frio ele encontra com esse vento, esse ar quente que vem de São Paulo, esse ar muito quente que vem de São Paulo, isso acaba forçando com que essa brisa suba. Então é o que acontece aqui, né? Você tem esse fluxo aqui, ó, no qual a brisa vai subir. Quando isso acontece, acaba que a umidade carregada pela brisa marítima acaba sendo condensada. Então acaba que quando ela chega a uma determinada altitude, essa umidade se condensa muito e acaba se transformando em chuva. Então o que acontece aqui é justamente uma ocorrência vinda justamente do fato de que São Paulo é uma cidade onde você tem uma grande retenção de calor. Ok? Então, beleza. Entendido como é que funciona aqui o processo de chuva na cidade de São Paulo, vamos tentar entender quais são os processos físicos que a gente está envolvendo aqui. Então, o primeiro processo físico que a gente tem que ver é entre o Sol e a ilha de calor. Bom, a gente tem 3 processos físicos que nós estudamos em geral. É a radiação ou irradiação, a convecção e a condução. São esses 3 processos. O que cada um deles faz? Irradiação ou radiação é um processo físico de transferência de calor no qual a transferência se dá por ondas eletromagnéticas, ou seja, luz. Então, eu acho que é até bem simples a gente ver aqui que é o caso, por exemplo, do Sol com o nosso planeta. O Sol ele não está em contato com o nosso planeta. Como é que o Sol esquenta o nosso planeta? Ele emite luz e essa luz esquenta, né? Nos esquenta. Então é exatamente isso que acontece. É um processo de irradiação ou radiação. Então, de fato, a troca de calor, né? A transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor ocorre justamente por irradiação. Então, a gente vai ver aqui todos os que têm irradiação. Esse aqui e esse aqui. Então, a gente só tem A e B. Ok. Agora, a gente vai para o segundo método de transferência de calor, que seria a convecção. O que é a convecção? A convecção acontece quando você tem a troca de calor através da movimentação das partes, tá? Ou seja, você tem ali uma determinada substância e essa substância ela acaba se movimentando, fazendo uma troca de calor dela com ela mesma, digamos assim. Então, por exemplo, a água quando você vai ferver, primeiro ela vai esquentar na parte de baixo e depois ela vai esquentar na parte de cima. Mas como é que se dá esse processo? Se dá justamente através do processo de convecção. Ela esquenta na parte de baixo, a parte de cima está mais fria, e aí, como vocês já sabem, quando você tem um fluido, né, por exemplo, o ar ou a água, ela é mais quente, ela tende a ir para cima e o fluido mais frio ele tende a ir para baixo. Então você vai ter justamente o processo cíclico, né? Você tem exatamente esse processo. A parte quente vai para cima, a parte fria vai para baixo, e aí a parte fria esquenta, vai para cima, a parte quente esfria um pouco, vai para baixo, e aí você tem sempre essa formação aqui de círculos, né? Esse movimento circular. Isso é o que nós chamamos de convecção. Ela tá muito atrelada a fluidos, tá? Então, gases, líquidos, tá? E alguns sólidos muito específicos você consegue ver essa propriedade, tá? Em que você tem o ar fluido quente subindo e o fluido gelado, né, frio, descendo. E aí, se você parar para analisar, é exatamente o que acontece aqui, ó. Você tem o ar quente subindo, você tem o ar frio aqui em cima, né? Ela é forçado lá para cima, só que quando ela chega lá em cima, esse ar quente vai esfriar, o ar frio aqui vai trocar o calor, né? Vai acabar descendo e você vai ter esse processo de convecção. Então, de fato, o que você tem aqui é exatamente isso. O processo de convecção, no caso da ilha de calor com a brisa marítima. Não faz sentido ser irradiação porque você não tem troca de calor por ondas eletromagnéticas. O ar não vai emitir luz para poder esquentar a brisa marítima ou algo parecido. Então, a única alternativa correta aqui é a letra A. Irradiação e convecção. Mas vamos tentar ver como é que funciona o processo de condução.
O processo de condução nada mais é do que o processo de transferência de calor através do contato entre substâncias, entre moléculas, tá? Então, você tem ali dois objetos diferentes e você coloca em contato eles, né? Você vai ver que o objeto mais frio vai ficando mais quente à medida que o tempo passa. Por que isso acontece? Porque você tem uma transferência de calor, seguindo justamente a segunda lei da termodinâmica, no qual o objeto mais frio vai ficar mais quente e o mais quente vai ficar mais frio, até que eles atinjam um equilíbrio térmico, tá? Então, esse é o processo de condução de calor. Você tem o contato entre dois objetos, entre duas substâncias, e você tem a transferência de calor por conta desse contato, tá? Esse contato ele não vai acontecer por irradiação, ou seja, não vai ter ali uma onda eletromagnética transferindo calor, né, conduzindo esse calor. Você não vai ter ali a convecção, porque você não tem um processo cíclico, né, acontecendo na transferência de calor. Na verdade, você está tendo um contato direto e aí sim você tem a transferência. Ok? Então, resposta correta aqui, letra A. E é isso. Essa foi a nossa questão de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, principalmente aqueles que vão fazer o Enem. Isso é muito importante. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord, onde lá tem um cantinho especial para você conversar comigo sobre esse e outros assuntos de física. O link vai estar na descrição. Tamo junto e até!